A dislexia, ela traz dificuldades, mas ela não traz incapacidades. Quem tem ela pode sim um dia vencer as suas dificuldades de aprendizagem para ter uma vida plena, completa e feliz. E é isso que eu vou falar agora na continuação da história da minha vida com a dislexia. Há algumas semanas atrás eu postei a primeira parte, inclusive o vídeo de capa aqui do Dyslexia Club, onde eu conto a primeira parte da minha vida com a dislexia. Eu gosto muito desse tipo de vídeo porque ele não tem muito roteiro. Aliás, não tem nada de roteiro. Eu dou um play na câmera e começo a falar, relembrando, rememorando, revisitando as minhas memórias com a dislexia. De uma maneira, sabe, tão direta, sem roteiro, sem filtro, assim, cara a cara nesse papo aqui com vocês. Na primeira parte, se você não viu a primeira parte, eu quero te convidar, pause esse vídeo, abre o navegador lá no canal do Dyslexia Club que vocês vão ver a primeira parte do vídeo. Assista a primeira parte e depois vem aqui. Mas antes de contar a minha história, eu gostaria de fazer um convite para participar da minha mentoria individual. Na minha mentoria, eu ajudo disléxicos e pais a lidarem bem com os desafios da dislexia. Trabalho desde reorganização de rotinas de estudo, técnicas de leitura para transformar disléxicos em grandes leitores, técnicas de escrita para que os disléxicos possam escrever diminuindo a incidência de erros ortográficos e como cobrar à escola as adaptações necessárias. Se você quiser saber mais, vá no primeiro link aqui embaixo na descrição. Porque eu parei naquele exato momento no ano de 2006. Eu tinha 12 anos, tinha iniciado meus estudos no Colégio Presbiteriano Mackenzie. E só recapitulando aqui para vocês, eu tinha vindo de um contexto muito traumático. Numa outra escola que eu estudei, acabaram quebrando meu dedo. Um garoto maior do que eu fazia bullying comigo, acabou quebrando meu dedo. Minha mãe tentando pesquisar, indo atrás de outro colégio para eu estudar antes de eu ir para o Mackenzie. Ela se deparou com uma escola falando, desculpa mamãe, a gente não tem vaga para aluno problemático. Então eu já tive vaga negada para minha escola por conta da minha dificuldade de dislexia e TDAH. Outros tempos, né? Se fosse hoje em dia, a gente fazer um testão na internet, gravar um vídeo, expor a escola, mas na época não tinha nada disso. Aí, minha mãe, estudando aula no Mackenzie, minha mãe dava aula no curso de administração. À época, então, consegui ter bolsa para estudar no colégio e foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? O Mackenzie, até hoje, ele tem uma orientadora pedagógica da inclusão. Ou seja, não importa qual a dificuldade ou condição aquela criança tenha, pode ser dislexia, TDAH, autismo, baixa visão, para e tetraplégico, qualquer condição que seja, é responsabilidade desta pessoa montar todo um ambiente para potencializar o processo de ensino-aprendizagem daquela criança. E foi assim comigo, assim que eu botei os pés naquela escola. Comecei a estudar, eu era um aluno bem tímido, bastante tímido naquele colégio, porque eu tinha vindo de muito contexto de bullying de outras escolas. E lá no Mackenzie, eu realmente vi o potencial transformador das adaptações escolares. Lá no Mackenzie, eu tinha direito a 1 hora a mais de prova, um leitor para ler as questões para mim, prova oral quando solicitado, uso de dicionário. Hoje que a gente briga pelo mínimo, na época nem tinha lei para dislexia e eles faziam isso de bom grado. Eles faziam mais do que estavam esperando. Isso já me deu uma sacada, porque quando a gente fala de leis para dislexia, pessoal, o que falta não é lei, o que falta é bom senso. Vou até falar uma questão aqui, saindo um pouco do assunto, mas sem desviar tanto. Não existe lei que diga, para vocês terem uma ideia, não existe lei que diga especificamente que, por exemplo, um professor de educação física não possa exigir um aluno cadeirante subir escada em menos de 1 minuto. Mas aí eu te pergunto, precisa dessa lei? Não, não precisa. Porque se o professor tiver no mínimo 2 neurônios, o mínimo de bom senso, ele vai conseguir desenvolver ou desempenhar uma atividade que seja adaptada às condições dele. E no Mackenzie nem tinha lei, o ano era 2006, em cada ano que eu estudei lá, eu tive adaptações para mim. Voltando à lista de adaptações que o Mackenzie me oferecia. 1 hora a mais de prova, um leitor para ler as questões para mim.
uso de prova oral, uso de calculadora, uso de dicionário, fazer prova em local separado, formatação da prova diferente, se prepara que vai faltar dedo. Dentro de formatação, a letra era maior, as questões mais objetivas, ao invés de interpretar textos longos, eram tiras ou textos mais curtos. Caso alguma questão me era, vamos dizer assim, duvidosa ou complicada, duvidosa não é essa palavra, mas eu tinha alguma dúvida com relação à pergunta, não conseguia interpretar direito, a pessoa que fazia a prova comigo, ela me ajudava a interpretar. Ou seja, eu já ouvi desculpinhas de escolas que diziam assim, mas se a gente der suporte para ele agora, o que vai ser dele lá na frente? Ele não vai estar preparado para enfrentar. Pura balela. Eu tive todas essas adaptações de 2006 até 2017. E vamos pegar aqui alguns diplomas legais que eu tenho? Então vamos lá. Olha só. Diploma da Universidade, Centro de Comunicação e Letras. Eu sou bacharel aqui, ó, em Publicidade e Propaganda. Aí você pensa que eu parei de estudar? Não. Aqui, ó, pós-graduação. Pós-graduação no quê? Olha só. Mestre, sim, eu tenho mestrado, mestre em Educação, Arte e História da Cultura. É um programa multidisciplinar que o Mackenzie tem. E olha só aqui atrás as minhas notas, não sei se dá para ver direito. Aqui, ó, nota A, conceito máximo, aqui em todas as matérias do programa. E isso só foi possível porque lá atrás, com 12 anos, eu tinha adaptações para mim. Quando se é adaptado para o aluno disléxico na mais tenra idade, quanto mais cedo, melhor ele consegue ter acesso ao conhecimento, melhor ele consegue absorver a informação, melhor vai ser a educação dele e quando ele crescer, ele vai estar mais pronto, mais preparado. Eu sou a prova viva disso. E como era a relação com os amigos? Sendo muito honesto, nunca fui nunca fui dos mais populares da escola. Não mandava bem, enfim, não era dos grandes jogadores da escola, do futebol, basquete, essas coisas, não estava entre os populares, mas eu tinha sim o meu grupinho de amigos que eu levo até hoje no meu coração. Abraço, Lincoln, meu amigo desde aquela época. O que era interessante também na escola é que eles tinham vários programas ou atividades que permitiam o desenvolvimento daquele aluno. Por exemplo, eles têm até hoje um programa, vamos dizer assim, uma atividade chamada Lermac. Inclusive eu tenho até aqui uns livrinhos dessa época. Lermac, aqui ó, 2006, em que basicamente eles montam um livro de poesias dos alunos. Aqui ó, livro de poesias dos alunos. A minha poesia tá aqui ó, Felipe Afonso Lhatas Ponce, nono E, tá aqui ó, meu poema tá. O que era legal porque todo ano tinha uma temática, certo? Uma temática social e eles faziam várias abordagens ou vários estudos ou várias situações do cotidiano que abordavam aquilo. Para um disléxico ter verdadeiro êxito na superação das suas dificuldades, precisa de um tripé. O disléxico precisa de apoio da família. O disléxico precisa de profissionais capacitados que auxiliem. Aí entram as terapias e aulas de reforço. E o terceiro ponto, o disléxico precisa acreditar nele mesmo. O disléxico precisa acreditar que ele sim é uma pessoa apta e capaz. E isso aconteceu comigo, de me sentir apto e capaz, numa coisa que tem lá no Mackenzie até hoje, que é o Lermac, que é uma questão que é um livrinho de poemas que os alunos fazem. E uma das coisas que valiam nota para a média final era fazer o poema. Confesso que eu nunca fui muito bom em poemas. Quem me ajudou a fazer o meu poema, deu umas dicas, era meu padrasto. Meu padrasto, ele tinha um site de poesias naquela época e ele me deu alguns toques, umas dicas, trabalhar com rimas e tudo, tá? Métrica e tudo. Eu fui fazendo o poema. Quando eu enviei o poema, eu achei que não tinha dado nada, valia só nota na média final, fiz. Tempos depois, me chamaram na diretoria, eu penso, pronto, o que aconteceu comigo, o que eu fiz de errado? Falaram assim, Pipo, parabéns, você superou as suas dificuldades de aprendizado, mais um passo na superação, seu poema foi escolhido para ir para o livro. A coordenadora me chamou, a diretora me chamou, para me parabenizar, olha a importância do reforço positivo. E depois disso, todo ano, eu fui pro Lermac. Esses livrinhos aqui embaixo, aqui ó, esses daqui no cantinho, esse bloquinho aqui, são livros meus de poesia daquela época. E o legal aqui, não vou ler o poema inteiro, mas olha só como eu já fazia minhas estratégias para mandar bem. Não vou ler o poema inteiro, mas olha só o comecinho. Na escola eu fui aprender
A disciplina é português. Eu quero crescer com saber. A mestra nos deu a lição. Ai, meu Deus, que aflição! Fazer um poema usando o tema desertificação. Um tanto difícil eu sei, mas medo não terei. Gostou do início, hein, pessoal? Com 12 anos já mandava bem. Então, logo no começo eu botei aí no papel que, é desafiante, mas bora ir pra cima que a gente consegue. Então, lá naquela escola, lá no Mackenzie, eu falo com muito carinho, muita paixão, porque o Mackenzie não tinha lei naquela época e o Mackenzie, de muita boa vontade e excelente preparo, montou todo um plano para que eu fosse acolhido lá dentro. Bullying não passei. Teve só uma situação ali com no ano seguinte, em 2007, quando um aluno novo quis fazer alguma piada comigo porque a minha prova era diferente e ele foi sumariamente repreendido pela coordenação. Então, bullying piadas, esse tipo de coisa não eram hipótese alguma admitido dentro dos muros da instituição. E ainda no assunto lá do poema, desculpa, eu vou voltando às vezes na temática, questão também de não ter roteiro, é que quando eu tive o meu poema publicado aqui no livro, eu tinha noite de autógrafos. Então, num determinado momento, um evento, eles faziam um sarau, apresentação, teatro, apresentação feita pelos alunos, e o ponto alto da noite, no final, era um momento dos autógrafos dos autores. E eu dei autógrafos. Nunca antes na minha vida eu tinha me sentido tão especial assim. Eu falei assim, caraca, então é isso que o poema faz? Então é isso que ter conhecimento faz? Eu, que sempre fui um dos mais tímidos da turma, tinha lá as meninas da minha sala, que eu quase nunca tinha trocado ideia, ou nunca tinha trocado ideia, falaram assim pra mim, mexendo no cabelo. Nossa, Pipo, você escreve poemas, não sabia? Ficou muito bonito seu poema, Pipo. Aí o Greg de dentro de mim já falou assim, ela tá tão na sua. Enfim, coisas de adolescente, mas vejo, sempre quando um disléxico, ele tem momentos para demonstrar suas potencialidades, ele é reconhecido pelo esforço, quem está em volta dele oferece o apoio, tem apoio de escolas, família e também dos amigos, não tem como o disléxico não decolar. A escola não é feita para sofrer. A educação não tem que ser sofrida. Então, se está sofrido para o seu filho disléxico, entenda, o problema não é do seu filho disléxico, é da escola onde ele está. Ninguém obrigou a escola, o fundador, o dono da escola, a abrir uma escola. Ninguém o obrigou a comprar carteira, ninguém o obrigou a investir em professor. Então, já que montou e já que o seu filho está lá, ofereça toda a base. Uma coisa interessante, estudando um pouco mais de história, isso tá no cerne do Mackenzie, essa parte de inclusão, porque o Mackenzie foi fundado em 1870. Faz tempo. Para quem ficou um pouco mais antenado em história, 1870 foi fundado antes da abolição da escravidão. A escravidão foi em 1888. Então, o Mackenzie, desde aquela época, fazia turmas mistas, meninos e meninas, e também no mesmo ambiente tinha filhos de escravos que estudavam no mesmo ambiente entre meninos, meninas, brancos e negros, estavam juntos aprendendo no mesmo espaço. Então, o DNA da inclusão está desde aquela época do Mackenzie. Um grande desafio que os disléxicos passam, principalmente na época, em 2006 eu estava na 6ª série, hoje mudou a nomenclatura, acho que é 7º ano. Nesta fase é principalmente quando vai um professor para cada matéria, que tem um professor para todas as disciplinas. O importante é que pais façam-se presentes nas reuniões de pais, porque vocês reforçam a mensagem da coordenação. Mackenzie avisou para todos os professores da minha dislexia, mas minha mãe falava para todos os professores sobre a minha dislexia, sobre a minha dificuldade. E o interessante disso é que todo mundo sabia,
não, Pipo, não, mamãe, a gente tá sabendo sim da dislexia do Pipo, estamos atentos a isso, estamos fazendo adaptações, traziam quais adaptações estavam fazendo, inclusive, seu filho está de parabéns por ter feito isso, aquela atividade, ter se engajado naquilo, tem que melhorar um pouquinho naquele outro ponto, mas vai evoluindo. Outro ponto também que a escola não fazia comigo, minha escola não tirava pontos meus por erros ortográficos, porque é uma condição que vem do próprio disléxico, da condição que vem de quem tem dislexia. É a mesma coisa que penalizar o míope por não enxergar nitidamente de longe. Então meus erros ortográficos eram sim apontados, perfeito, eram sim mostrados, mas eu nunca perdi a ponto por erro ortográfico. Eu costumo dizer que existem 3 grandes tensões ou momentos tensos de um disléxico na escola. O primeiro momento tenso é da alfabetização. A alfabetização do disléxico, ele demora mais para aprender a ler e escrever. O segundo momento tenso, quando é um professor para todas as matérias, é quando muda de um professor para cada matéria. Porque são metodologias diferentes, didáticas diferentes, ensinos, enfim, a forma de explicar diferente. O terceiro momento tenso é no ensino médio. Porque na nossa conjuntura brasileira, existe uma coisa que faz uma nuvem em cima da educação que se chama vestibular. No ensino médio, você não está estudando para se tornar uma pessoa melhor, você está estudando para passar numa prova, você está estudando para passar em um vestibular. Quando chega no ensino médio, é outro momento tenso do disléxico. Por quê? Porque todas as questões acabam focando no vestibular. Então são perguntas mais complexas, são perguntas de vestibulares antigos, são perguntas de vestibulares de outros anos, o que causa sim uma certa estranheza e um impacto em quem tem dislexia. Agora, meus amigos disléxicos, se vocês quiserem saber como foi a minha preparação para o vestibular, como eu venci as notas baixas, porque até ali, quando eu cheguei no Mackenzie, minhas notas só estavam aumentando, chegou no primeiro colegial, minhas notas despencaram. O que eu fiz para transpor estas dificuldades de nota, para a nota voltar a crescer de novo, e como eu fiz para me preparar para esta prova tão importante que os jovens têm que fazer. Se vocês quiserem receber a parte 3 do vídeo, é só lotar aqui embaixo e pedir aqui nos comentários. Perfeito? Uma pergunta que sempre me fazem é que nessa época, eu estava no Fundamental 2, quais terapias eu usei para conseguir transpor e vencer as dificuldades de aprendizado? Aqui, meus amigos, vou falar a verdade nua e crua, tá? Não tem por que enganar, mentir. Eu sei que fonos, psicólogos e psicopedagogos são sim muito importantes para quem tem a dislexia. Mas no meu caso, na minha época, eu não encontrei nenhum profissional desses decente que me ajudou. Sim. Pipo, mas você fala nos seus vídeos no Instagram da importância desta equipe junta e tudo. Sim, é fato. Mas eu indico, não é o porquê não deu certo para mim que não vai dar certo para ninguém. Sim, todos os disléxicos merecem ter terapia porque dentro do bolo de terapias, dos terapeutas que existem por aí, algum desses certamente vai poder ajudar você. Infelizmente, ninguém soube me ajudar. Minha mãe passou por vários profissionais, gastou tempo, gastou dinheiro, gastou investimento. A única coisa que foi útil para mim foram aulas de reforço. Cresci no bairro de Santana, zona norte de São Paulo, e lá tinha uma escola de reforço, um núcleo estudantil que ficava de frente ao colégio salesiano. Tinha uma ladeirinha e ficava bem embaixo daquela ladeirinha uma casinha onde um casal dava aula de reforço lá. Foram transformadores na minha vida. O professor lá, o professor Mário, nada de piadas, hein? Eu sei que você quer fazer piada. O professor Mário e a professora Roseli montaram lá esse pequeno núcleo estudantil para aulas de reforço. Eu fiz aulas de reforço dos meus 10 aos meus 17 anos. O professor Mário tinha uma pedagogia, uma didática maravilhosa. E você vê que às vezes o simples também dá certo. Não tinha aquelas lousas tecnológicas, mas nem precisava. Ele, no gogó, aula individual comigo, ele fazia um estilo da aula muito maravilhoso. Ele criava storytelling, forma de contar a aula, ele usava recursos assim, anotando no papel mesmo, uns exemplos visuais, trabalhava com associações.
O professor Mário foi um outro anjo que entrou na minha vida. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Pipo, fundador do Dislexic Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.